iremos trabalhar nessa noite é um livro único, na verdade é uma carta, e eu quero deixar aos irmãos que essa carta de Filemão, ela foi escrita também junto com a carta de Colosso, tá legal? De Colossenses e também possivelmente Éfesos, tá legal? Claro, já trabalhamos Tito aqui, tem o mesmo contexto, mas parece que o único carteiro foi levar as três mensagens juntas, né? Aquele que foi dado por Paulo na prisão em Roma. Vocês estão prestando atenção ou não? Aqueles que Paulo estava em Roma, Paulo pegou, escreveu, e o único carteiro, o único remetente foi lá e levou as três cartas aos endereçados. Essa carta aqui, atenção, senão você vai perder. Essa carta não é uma carta para a igreja, diferente de Colosso, que o Epáfras está traduzindo para a igreja, diferente de Tito, que Tito está traduzindo para a igreja. Essa carta é uma carta pessoal, é Paulo escrevendo ao seu filho também na fé, chamado Filemão. Repete comigo: Filemão, filho de Paulo. A palavra Filemão significa aquele que ama. O que significa Filemão? Aquele que ama. Então, ele tem um título que rege o nome dele. Essa carta Paulo escreve, no final você vai entendê-la. Ela é escrita a próprio punho. Paulo está dizendo, ó, não pedi para ninguém escrever não, tá entendendo? Eu escrevi para você, Filemão direto. Por quê? Essa carta vai tirar muitas das colocações que foram perguntadas para nós aqui. De certo que ninguém é igual a ninguém, a gente tem a mesma palavra. Você vê que alguém usa uma doutrina no Batista, alguém usa uma doutrina na Assembleia, é bem diferente, parece que, né, é bem distinto uma doutrina da outra. Mas essa carta aqui vai alinhar muitas das perguntas que foram faladas aqui. Então há uma sujeição, uma colocação que a gente também leia as Escrituras Sagradas agora nesse término, antes de entrarmos aqui com a saudosa dança, nos abençoando aqui nessa noite. Nós iremos ler mais um pouquinho e aí nós iremos embora abençoadíssimo. Amém? O meu título dessa mensagem hoje, nesse terceira sessão discipulado, ou quarta, né? Que uma colocação foi feita aqui também, das cadeiras aqui à mesa, discípulo útil. Por favor, Juninho, solta o nosso tema, por favor. Gente, alguém já usou Bombril em casa? Quem usa Bombril? Legal? Qual é o slogan do Bombril? Por favor, quem está comigo? Qual é o slogan do Bombril? Então, vou lhe perguntar, o que você faz com o Bombril? Começa a falar. Areia a panela. Quê? Limpa o boxe. Mais o quê? Areia o fogão. A menina falou que limpa a cabeça do marido. Hã? Bota a lanterna. Ah, na televisão, gente. Olha, bota na televisão como frequência. Quem já pegou aquela brincadeira que você faz assim, aí risca? Já fizeram já? Legal, né? Senti até um homem de ferro ali, né? Mas presta atenção, o Bombril ele tem mil utilidades, né? E a palavra que nós iremos trabalhar sobre a segunda pessoa colocada nessa carta, o nome desse rapaz é chamado Onésimo. Repete comigo, Onésimo. Eu já falei o primeiro, que foi Filemão, que é o remetente da carta, e a pessoa ali, sujeito ali, a pessoa mais trabalhada ali na carta, vai ser o Onésimo. Onésimo significa útil. Então quero que você grave. O que significa o nome Onésimo? Então diga assim, eu sou Onésimo. Eu sou útil. Eu coloquei a colocação do Bombril para que seja uma coisa mais gravável para cada um de nós, lembrando que todos vocês, devido ao arrependimento, vocês são muito úteis no reino. Então, muito útil. Eu acho que nenhuma esposa perdoaria o marido se ele não tivesse de fato uma mudança por completo. Eu acho que a gente quer mudança de todo mundo. E essa carta mostra uma mudança que merece, ela é digna de aceitação para todos nós. O que nós iremos falar aqui é muito pertinente ao nosso dia a dia, a nossa caminhada, o nosso estilo de vida, aquilo que nós sugerimos de igreja, a equipe de louvor, tudo isso é muito sugestivo para a gente. Então, eu acho que é uma carta de grande aproveitamento. Eu ia colocar a carta de Onésimo, de Filemão, desculpa, há um mês atrás, antes de entrar em Colosso.
Mas você sabia que eu pensei nessa carta, quando eu li, meu pensamento veio no dia da visão? Não sei se vocês lembram que muitas pessoas falaram, qual é a carta que vem agora? Todo mundo falou, Filemão, né? Porque eu falei que iria trazer, mas eu pensei muito no dia da visão. E chegou esse dia, graças a Deus, que essa carta será mais uma vez aberta ao nosso conhecimento. Livro de Filemão, capítulo 1, versos número 1, por favor. É só um capítulo, tá? Então eu vou falar versos, tá legal? Para que não se erre, ok? Então, versos de número 1 de Filemão. Posso ler? Posso ler, irmãos? NVT, por favor. Posso ler com vocês? Ei, você está interessado mesmo, não? Dá um sinalzinho com a mão para saber se você está comigo aí. Legal, ó. Por favor, vamos lá. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo. Quem está com Paulo lá na prisão? A Filemão, nosso amado colaborador. A irmã Áfia, o irmão Arquipo, dizem que a irmã Áfia é esposa de Filemão e o Arquipo também é o seu filho, tá? Nosso companheiro na luta. E a igreja que se reúne em sua casa, uma célula, ok? Que Deus nosso Pai e o Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e também paz. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês em minhas orações, pois ouço com frequência que sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. À medida que entende que você experimenta todas as coisas boas que temos em Cristo Jesus, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e muito conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir. Verso 9, é isso? Por isso, prefiro pedir com base no quê? No amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo, suplico que demonstre a bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Uau, vem coisa boa aí. Mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso para anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu muito. Perdeu muito por Onésimo com o tempo. Ou seja, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é mais escravo para você, mas é mais que um escravo. Agora ele é um irmão, especialmente para mim. Agora ele será muito importante para você como pessoa e também como irmão no Senhor. Palavra de Deus para a nossa vida. Dá uma salva de palma para ela aí. Tem alguma coisa para como é importante aquele pedestal que fica aqui, né? A luz está pegando mesmo nas letras aqui. Se alguém puder pegar lá em cima, me faz essa ajuda, por favor. Gente, que carta linda, que carta impressionante. Diga assim: Onésimo, discípulo útil. Replique isso para 3 pessoas. Você é um bombril. 2, 3. Obrigado, meu filho. Repita para a 4ª pessoa agora. Para a 5ª agora. Agora diga para você, diga: eu sou um bombril. Eu tenho 1001 utilidade. Bom, quando nós olhamos aqui, quem entende muito, vou procurar ficar nas minhas palavras e fazer um culto diferente para ninguém perder esse clima, é um congresso, ok? Bom, diferente que você já viu. O que a carta endereça para a gente? O Filemão é uma pessoa que foi ganha por Paulo. O texto é apresentado também como filho amado.
Paulo chama duas pessoas de filho amado, Filemão e Onésimo. Para você entender, Filemão é rico. É o cara que abriu espaço, que está bancando o evangelho. É o cara que manda oferta para Paulo na prisão. É o cara que supre Paulo, o ministério de Paulo, que banca a igreja. Então, contrapartida, esse cara chamado Onésimo, que é o último, era um escravo de Filemão no passado. E ele rouba o Filemão, ele é um fugitivo de Filemão e ele vai para Roma. Chega lá, ladrão é ladrão em toda parte, deve ter feito alguma coisa, e foi parar nas cadeias de Roma. Quem estava na mesma cadeia que ele? Nosso irmão Paulinho. Paulinho está lá na cadeia, Paulinho, aquele evangelismo, né? O cara que não servia para Filemão, agora está servindo para Onésimo. E se você não sabe, nesse tempo bíblico, Grato, nesse tempo bíblico, gente, olha quanta coisa para dar jeito. Chegou um negócio, obrigado. Top das galáxias, viu? Para você que não sabe, nesse tempo bíblico, escravo é escravo mesmo. Não sei se você lembra, Colossenses no capítulo 3, que eu falei assim, ó, uns são judeus, outros são gentios, uns são escravos, outros são livres. Então, a época da escravidão existia mesmo, e a pessoa, ela tinha vida dela, o suor dela, para o Senhor, que era dono dela. O escravo era até muito caro. Então esse cara, o Onésimo aqui, ele é um escravo que deve a sua vida para Filemão. E ele, de uma forma ou de outra, não é cristão, quem se converteu foi o patrão, não o empregado. Ele se revolta com seu patrão, ele rouba ele, alguns historiadores vão dizer isso, ele vai em fuga e cai nos braços de quem? Lembra aquilo que eu falei? Não deu certo nessa cela, vai para outra. Não dá certo nessa igreja, vai para outra. Que de repente o outro é Paulo. Só que os dois são filhos de Paulo aqui. E agora o Onésimo cai na prisão que Paulo está. Diga graças a Deus, irmãos. E agora o Paulo tem um trabalho de evangelizá-lo. Paulo agora evangeliza ele, ganha ele para Jesus. E na hora de escrever uma carta, provavelmente quem está com essa carta na mão é Epáfras. Lembra que eu falei em Colosso que Epáfras vai lá visitar Paulo e diz, olha Paulo, estou com um problema na igreja de Colosso, me ajuda a resolver esses assuntos. Provavelmente ele também leva essa carta, já que o Filemão está lá em Colosso também com ele, e a Bíblia cita que tem uma extensão da igreja cujo é a casa dele. Imagina que seja uma casa muito grande e muito receptiva, porque o dinheiro condicionava isso tudo para ele. E Paulo agora escreve uma carta pessoal para ele, pastor Robson, dizendo para ele, olha cara, então notícia boa para você. E ele, o que é? Vai me visitar? Não, vou mandar alguém que vai me representar. Quem é a pessoa que ele vai enviar? Quem roubou ele? Quem era um escravo fugitivo? Alguém que o mesmo Filemão sendo maduro, convertido, dá a entender pelas linhas que talvez, pelo aquilo que Paulo coloca, o escravo deve ter dito para ele assim, se eu for lá, portanto que Paulo não anula a lei romana para ele. Ele apenas fala da lei de Deus agora. Que pela lei romana, tem umas histórias que nessa década de 60, os escravos eram muito desvalorizados pelos seus senhores, porém tinha muito valor para comprar um escravo. E eles pegavam pinche de rua, de asfalto, coisas, e colocavam fogo nos escravos, e ficavam olhando, tipo com arena, os cristãos nos leões, os escravos, vendo quem pegava fogo, quem demorava a morrer, era mais ou menos isso. Eles tinham uma sessão de tortura sobre os escravos, que ficavam chicoteando os escravos, para ver qual deles que gemia mais, que ele dizia que os cantos dos escravos era o grito das sereias. Olha só quanta cultura a gente tem aqui, quanto folclore também temos aqui, né? Se a gente for colocar assim, que eles faziam com os escravos. Então Paulo utiliza a lei de Roma, que é vigente ainda, para Filemão, e dizendo assim, eu sei que você tem direito de fazer tudo o que você quer com ele, só que cara, eu recuperei esse irmão, eu ganhei ele, ao ponto de Paulo falar de um prisioneiro, de um escravo, de um fugitivo, chamar de irmão na fé, e Paulo fala, é meu filho agora. É meu filho agora. Olha que coisa incrível. Paulo, ele pega o passado do cara, muda o passado dele, e agora envia o cara para onde ele tem um problema. E Paulo vai dizer na sua carta uma colocação muito importante. Eu queria que ele ficasse aqui comigo pregando. Cara, que menino bom na pregação. Que menino bom para ajudar. Mas não há pregação sem antes consertar o que você fez no passado. E Paulo envia para ele consertar aquilo que está pendente na vida dele. Lembra de 2 Timóteo 2,15? Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Já pensou o Filemão pregando, o Onésimo pregando, dizendo, ué, você já se consertou lá com o seu Senhor? Não. Então
evangelho não tem validade para a sua vida. Muitas pessoas costumam anular o passado, mas existem alguns passados que não tem como mexer. Mas existem uns passados que a gente consegue consertar. E Onésimo está aqui nessa carta para dizer para a gente que é possível. Muitas coisas no nosso presente vai ter validade se a gente consertar o nosso passado. E tem uns passados que dá para consertar sim. Porque Paulo tem a figura de Cristo para a gente também. Ambos irão cumprir figuras aqui. Quem teve encontro com Cristo? Então paga a culpa do seu passado. Uma vez tivemos um rapaz aqui na igreja que se converteu, foi para o encontro com a gente, aí estava devendo 1 ano de cadeia, porque saiu numa indulgência de final de ano. Eu falei, tu é fugitivo? Ele falou, sou. Peguei com o consentimento dele e da esposa dele, eu e o pastor Sérgio, pegamos um advogado criminal, levamos ele lá na Polinta para entregar ele. Prometemos assistência para a esposa, para a família dele, prestamos tudo, é aquilo, né? Não tem forma de bolo, resultado. O irmão dele está aqui hoje. Hoje se desviou de novo, entendeu? Mas a gente prestou atenção sobre isso e queria fazer o tratamento que Onésimo recebeu de Paulo. Levar para pagar o quê? A dívida anterior. Irmãos, por exemplo, você se converteu hoje, mas você acha que o cartão de crédito que você deve do mês passado não deve ser pago só porque você aceitou Jesus hoje? Não. Pelo contrário, por causa que eu aceitei Jesus, vou consertar os meus erros do passado. Tem alguém comigo nessa noite aí? Não. É esse evangelho que eu acredito. Esse evangelho de reparar, de consertar, do bom testemunho. Olha o que ele diz. Paulo, ele vai dizer que ora. Ele ora porque o negócio não era fácil, Dalton. Veja no verso 6. Eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Por que Paulo inicia no verso 6 dizendo, eu oro para que você coloque em prática? Por quê? Porque não ia ser fácil para Filemão receber alguém que fez mal para ele. Cá para nós. Já pensou alguém que te fez mal no passado, participar da sua cela, dentro da sua casa? É fácil? Eu tenho um problema agora latente. Latente agora. É fácil, irmãos? É fácil você ter dado... Aqui, o apóstolo aqui estava aqui, ó, dizendo que a menina falou, quero ver ele pregando. É fácil você ter uma vida antes de Cristo aí fora e agora você declarar para todo mundo que Jesus te salvou, te curou e que você está perdoado, que agora você é uma nova vida, Érica? É fácil isso? É fácil para Paulo? Você olha a história de Paulo em Atos 9. O próprio discípulo que ouvia a voz de Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, olha atenção aqui, ó, o mesmo Jesus que falou com Paulo, ei Paulo, por que me persegue? Foi o mesmo Jesus que falou com Ananias. Já reparou isso? O Paulo tem encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo, você é para mim vaso escolhido, beleza? O mesmo manda Ananias, a mesma voz fala com Ananias, cura ele que ele é meu vaso escolhido. Foi fácil para Ananias? Você não vê uma rejeição de Ananias? Senhor, esse cara aí é o criminoso da parada, está matando todos os crentes. Mesmo Deus falando com ele, mesmo Paulo falando com Onésimo, também deve ter tido algumas indagações aqui. É o que a gente fala aqui, ó, cuidar daqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram. Mas de uma forma diferente, você vê a conversão genuína de Paulo, que dá para cuidar. De uma forma também bem clara e objetiva, o Paulo apresenta Onésimo como um verdadeiro filho, convertido de verdade, não fingido. Não fingido. Então dá para recuperar quem não finge na fé? Dá. Mas tem gente dizendo que teve a mesma experiência que Paulo, mas vivendo como Saulo ainda. Aí não dá. Porque quando a gente tem experiência, o nome é mudado. O nosso nome é mudado. Não foi o Senhor que falou aqui? Qual é o teu nome? Agora sou Israel. Por quê? Porque eu tive encontro com Deus. Você já reparou por que o anjo pergunta qual o nome dele? Vocês sabem? Na travessia do Val de Jaboque, quando o Jacó empurra toda a família, todo o seu rebanho à frente, fica só ele e o anjo, a pessoa do nosso Senhor lutando. Por que ficam os dois? Porque ele está para dividir uma nova fase da sua vida. Quer viver uma nova fase? Então deixa as mentiras serem consertadas. E antes dele passar o Jordão, o anjo luta com ele e ele fala, o que você quer de mim? Eu quero que o Senhor me abençoe. Aí o anjo faz o teste. Como que ele atravessou esse rio dizendo que ele era quem para o pai? O pai perguntou, qual o seu nome? Ele disse, eu sou Esaú. E agora como que ele volta depois de lutar com Deus? Dizendo, o anjo pergunta para ele a mesma coisa que o pai perguntou. Na ida ele foi perguntado, qual o seu nome? Ele disse, sou Esaú. E na volta o anjo perguntou para saber se a mentira dos lábios saiu. Qual o seu nome? Ele disse, sou Jacó. De um lado ele atravessa o Jordão, mentindo, pedindo a bênção do pai, roubando a primogenitura.
Mas depois de ser tratado com Deus, lapidado com Deus, doutrinado por Deus, na hora de atravessar e tomar posse da terra, a mesma voz, a mesma pergunta agora ecoou para ele: qual o teu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Então, quando a gente conhece o nível de verdade do nosso discípulo, quando a mentira já não faz parte da vida dele, não tem como você tratar do mentiroso. O mentiroso, ele é igual feiticeiro. A Bíblia diz que Deus odeia 6 coisas, aliás 7, e a mentira. A Bíblia compara a mentira como um pecado de feitiçaria. Então não dá para caminhar com um discípulo mentiroso que não fala a verdade. O discipulador pergunta para você onde você foi, você fala que não foi, ele sabe que foi porque ele tem a foto, porque ele tem a filmagem. Como é que você vai tratar de um cara desse? Porque o discipulado quer lealdade, quer verdade. Acho que a palavra discipulado é uma coisa, paternidade bem íntima. Por que Paulo investiu em Timóteo? Porque Timóteo não teve dolo para Paulo. Timóteo, ele olhou em Paulo aquilo que ele não teve em casa e falou: cara, seja meu pai. Então não dá, irmão, vem com essa historinha que não dá, irmãos. Todos nós somos seres humanos e nós temos a linha do nosso limite. Se um limite desse não for colocado, afeta o teu casamento. Se um limite desse não for colocado, afeta o teu pastoreio, afeta a obra. Então a gente precisa tratar de quem quer ser tratado. Irmãos, quem tem um parente, um familiar, ou quem é essa pessoa que sabe que está passando mal, precisa ir para um médico e não vai? Tem alguém que você conhece e fala: fulano precisa ir para o médico, mas ele não vai. Mas o médico não está lá, mas ele não quer ir. O médico vai até a casa dele? Não vai. Você não sabe o endereço da bênção? Se vira, pega a senha, chega mais cedo. É sobre isso o evangelho. O que é fora disso não é evangelho, é apenas ajuntamento de pessoas. Oi, gente. Paz para todos. Feliz dia da visão. Já pensou se nós não tivéssemos essa doutrina aqui, como seria essa igreja? Olha lá, a boate, a igreja, a mesma coisa, nada mudou. Mas viu como que as pessoas falam lá fora? Tem gente igual tinha na boate, mas são diferentes. Nós somos diferentes. Por quê? Porque a gente tem a lei de Deus, a gente trabalha com a base bíblica aqui. A doutrina é o melhor aconselhamento para uma igreja. Então Paulo ele diz assim: eu oro para que você ponha em prática. E aqui eu pergunto esse texto aqui: por que Paulo orou para Filemão colocar em prática? Porque não seria fácil para ele perdoar quem lhe traiu, a quem lhe defraudou. Só o evangelho faz essas coisas. Então eu estou orando por quê? Porque aquele que te traiu, vou mandar ir para a tua igreja. O quê? Eu não quero ver aquele cara nem pintado de ouro. É que eu converti ele aqui. E agora esse cara que veio para cá, ele morreu aqui, ele está voltando outro. E ele é muito útil para mim aqui na cadeia. Só que eu não queria utilizar ele sem o seu consentimento e preciso que ele se retrate contigo aí, para depois ele puder colocar a mão no arado de novo, novamente. Você está comigo aí, não? Eu acho que a gente trabalhou um título aqui no ano novo chamado Ordem e Progresso, colocando a palavra de Timóteo aqui. Não há sucesso de vida se você não colocar em ordem as suas finanças antes. Acho que a maior prosperidade é você não dever a ninguém. Tem gente que buscando em cima da prosperidade, mas não paga ninguém. Aí desses dias eu comecei a soltar aqui: pessoal, limpa o nome de vocês, coloca o nome limpo, é o dever de todo obreiro. Aí tem gente mandando mensagem dizendo assim: pastor, muito obrigado por essa disciplina, por essa cobrança. Nem eu sabia que era possível. Aleluia. Pelo menos tem outro ali também. Quem está pagando as dívidas aí, irmãos? Está debaixo de um manto. Quando o pastor abre o mundo espiritual para essas coisas, irmãos, é porque Deus já está abençoando, está te dando condição, irmãos, para você fazer. A Bíblia diz: não deveis nada a ninguém a não ser um amor. Nosso nome, nosso caráter precisa ser um caráter, um nome que não tem como as pessoas tocar e mexer na gente. Dá uma olhada no que diz o verso número 9. Prefiro pedir com base no amor. Lembrando, repete comigo assim, Paulo ganhou Filemão. Então quem é o discipulador de Filemão? Paulo. Quem é o pai espiritual de Filemão? Paulo. Aí Paulo diz para ele assim: meu filho, preciso pedir a você com base no amor. Eu, Paulo, já estou velho, agora prisioneiro. Suplico que demonstre bondade ao meu filho. Lembra do que eu falei? A discrepância entre um e outro. Um é patrão, outro é empregado. Um é rico, outro é pobre. Um é livre, outro é escravo. Paulo está dizendo: para mim, vocês são tudo iguais. Você não dá para pensar em Cristo com essas coisas, não? Ele faz acepção de pessoas? Não. Mas qual a diferença de Filemão e de Onésimo? Nenhum, os dois estão convertidos agora.
não tem esse superego atingido sobre eles. E ele diz assim: suplico para que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele. Paulo está chamando um escravo. Atenção, igreja. Paulo está chamando um escravo. Paulo está chamando um homem pecador, um ladrão, um roubador. Paulo está chamando um homem de filho na fé. Paulo está dizendo que transformou a vida desse homem na cadeia. Já viu as doutrinas de Paulo, as 13 cartas falharem alguma coisa? Elas não se combinam? Você não vê às vezes Paulo... Gente, eu estou sozinho? Graças a Deus. Você não vê Paulo dizendo algumas coisas para Coríntios que combinam com Romanos? Você não vê a igreja de Éfeso combinando com Timóteo? A igreja de Éfeso combinando com Colossenses? Paulo, ele tem uma linha. Paulo, ele sabe onde quer chegar. Paulo não é político. Não, nessa igreja eu tenho que falar isso. Nessa igreja eu não posso falar que não. Paulo fala assim: o meu evangelho é esse. Você me chamou o evangelho dessa forma. Paulo não tem político. Paulo não está nem aí. Ele manda uma carta totalmente ética, tá? Com disciplina, mas ele manda para um cara rico. Qualquer um tinha medo de pedir uma condição dessa. Não, o cara é rico, não vou fazer isso não, senão eu vou perder esse dízimo aí. Mas Paulo dispara uma carta para Filemão dizendo: eu quero que você se retrate com Onésimo. Afinal de contas, você conheceu a graça. Você tinha ele como escravo. Agora, Deus transformou ele um irmão nosso. Então, estou enviando ele para aí. Tem alguém comigo nessa noite? Onésimo, no verso 11, não lhe foi de muita utilidade no passado. Ou seja, só deu prejuízo, só deu dor de cabeça para Filemão. Causou muitos danos a Filemão. Mas agora, ele é muito útil para nós dois. Não é o caso aqui de João Marcos aqui? Quando Paulo termina a carreira, lá no segunda carta, capítulo 6, 4, ele diz assim: me traga João Marcos, é muito útil ao ministério. Mas o João Marcos não era útil. O que a gente aprende? Paulo teve um pouco de paciência e João Marcos amadureceu. O bom é isso. Quando um se torna maduro e o outro se torna experiente, fala a mesma língua. Se caso ao contrário, a gente vai ficar igual Torre de Babel. Línguas espalhadas, estranhas, diferentes, e ninguém constrói nada. Por isso que o Senhor vem em Atos 2 e colocou a mesma língua estranha sobre todo mundo, recondicionando. E hoje a igreja fala a mesma língua. Hoje nós temos o mesmo Espírito. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé entre nós. Sobrou uma rapinha do glória aí, não? E aí Paulo agora, ele coloca para Filemão que é para receber o Onésimo. Só que o título que ele coloca para Onésimo é um título daqueles bem-chegados. Então esse tempo de cadeia, dá para você entender no verso 10, suplico que você demonstre bondade ao meu filho. Repete comigo: Paulo está chamando um escravo, fugitivo, roubador de filho. O que a gente aprende no discipulado? Paulo pegou alguém meio parecido com ele. Paulo pegou alguém meio rejeitado igual a ele foi um tempo. Paulo pegou alguém com dificuldade de se relacionar como ele também teve um tempo atrás. E Paulo tirou isso de letra, esperou o tempo dele, fez silêncio onde era para fazer. As pessoas olham uma página e acham que Paulo pregou do dia para a noite. Não, foram anos que Paulo esperou, aos pés de Gamaliel, ensinando agora não a cultura romana, mas tudo sobre o judaísmo, tudo sobre a graça, sobre Jesus, na verdade, tudo sobre Jesus. Eu acredito que a mensagem de Paulo já era do judaísmo também. Ele trabalhava para Roma, conhecia o judaísmo. Mas agora Paulo teve que aprender aquilo que o judaísmo não ensinou. Pergunta para mim o quê? Sobre a graça. Porque essa graça apareceu para ele sem marcar a hora da aula, sem marcar um encontro. No meio do caminho ele estava trabalhando para os maiorais e de repente alguém diz: Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A graça vai ao encontro de nós nessa noite hoje. Ela é salvífica, ela é regeneradora, que nós possamos cair dos nossos cavalos, que nós podemos cair de nós mesmos, tomamos um tombo se for necessário para encontrar com essa graça. E ele diz no verso 11, Onésimo não foi de muita utilidade para você no passado, mas agora é muito mais útil para nós dois. Ei, presta atenção, já imaginou alguém que nunca serviu para nada, em que você descartou, essa pessoa voltar formada, nutrida, sabe? Voltar toda equipada, voltar preparada. Você aceitaria essa pessoa ou não? Aceitaria ou não? Sim ou não? Por exemplo, suponhamos aqui, poxa, seu marido foi embora de casa.
foi embora de casa, saiu, foi para outro país, ok? Te deixou aí, a ver navio. Mas aí você fala assim, poxa, eu sei que muitas mulheres não estão aceitando, né? Também não é para aceitar não, estou dando uma posição, tá legal? Mas suponhamos que você está aqui todo enraivado, eu não quero mais, quando ele bater aqui e tal, vai ver só, vou transformar, mas ele não era cristão, ok? Você que era. Aí já pensou, o cara nessa viagem tem um encontro com Cristo. Agora você gostou, né? A pessoa, no seu distanciamento, ele não quer nada com você, né? Mas esse distanciamento que ele teve, em outro lugar, te abandonando, ele teve encontro com Cristo. Aí quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele volta com Jesus. É o caso de Onésimo. É o caso, era ele sozinho, raspava com Filemão. Agora voltou ele e esse Jesus que a gente tem. É o que Paulo está dizendo, cara, ele não está voltando sozinho não. Ele comunga da mesma fé, ele expressa o mesmo Deus, ele bebeu da mesma água, ele está no mesmo batismo. Há um só corpo, há um só Deus e há um Espírito só entre nós. Alguém nessa noite está entendendo? Aí reaja aí com a sua fé, meu irmão. Você acredita que pessoas hoje, às vezes não tem como mudar hoje, Robinho, pessoas de hoje, são irritantes para a gente, como foi falado aqui, mas se der um tempo para ela e amadurecer, será de muita validade para a gente. Quer ver uma coisa? Você sabe, eu tenho aberto para vocês na minha vida, eu tenho fase dos filhos que eu nunca tive um filho de 30 anos, estou com filhos de 20, uma de 15, então as fases deles para mim são inéditas, mas sabe, eu fico imaginando assim, esse dia eu entrei no elevador com ela, falei, aí queria piscar o olho e ver o Gabriel com 30 anos já, sabe, porque 20 anos é uma fase inédita, sabe, é uma fase assim que você tem tudo para dar certo, você vê todos os conselhos, você vê todas as projeções que você tem, mas às vezes ele coça a cabeça e fala, só tenho 20 anos, ai se eu tivesse 20 anos com um pai, se eu tivesse 20 anos e um pai, eu acho que eu seria, sei lá, diferente. Aí você imagina, a Esté com 15 anos, tem uma mãe, meu irmão, que não desgruda do lado dela, uma verdadeira Paula, às vezes se torna até paulada, né? Paula, do lado, andando lado a lado. Mas irmãos, parece que às vezes os onésimos não dão validade a quem está do lado. E agora o Paulo, ele recebe essa incumbência de converter e consegue converter o cara. Agora ele diz, agora sim, e esse tempo vai chegar para a gente, dos nossos filhos, dos nossos discípulos, do nosso casamento, da nossa igreja, da nossa célula. Qual o tempo que eu estou dizendo? O tempo da gente amadurecer, irmãos. Tempo de amadurecer. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu falava, andava, me vestia como menino, mas agora eu cresci, agora quero escolher as coisas de homem. Sobre filhos, nossos filhos irão dar valor aos pais que eles têm, quando eles forem pais. Eles vão olhar assim e falar, poxa, se eu pudesse voltar para trás. É verdade, não é? Vão dar valor quando eles forem a vez deles. Ontem eu estive conversando naquela intermediação, onde estão esses 3 irmãos aqui, ó, de Petrópolis aqui, ó. Aqui tinha uma filha no meio da senhora, aqui tinha uma mãe atrás e um pai aqui comigo. Aí, ninguém sabe, eu posso falar. Aí a filha, o pai estava numa festa de família, e parece que a filha, a festa não é uma festa tão bacana assim como deveria, e o pai falou, ó, vou para a igreja, vou servir ao Senhor. Aí a filha falou assim, pai, deixa eu ficar aqui. Me parece que o pai falou assim, aqui não é ambiente para a gente só veio visitar, vamos para a casa do Senhor. Aí quando chegou aqui, a filha veio. Aí ontem eu dei uma lição com meus filhos, irmãos, que a gente passa a luta, ficar enfeitando, dizendo que tua casa é bonitinha, está tudo no lugar, a gente se esforça para isso, irmão. A maior verdade é que nunca houve um tempo tão difícil para a criação de filhos como os tempos de hoje. Nunca houve. Eu estava olhando o pastor Robson descendo e o filho dele atrás dele, eu falei, Jesus, que sonho. Aí ele falou assim para mim, esse aqui não desgruda nunca, né? Mas é tão legal, mas você não tem uma forma para isso, né? Você até é modelo, você tem até princípio, mas não tem forma, não tem como obrigar. Aí conversando com esse pai, com essa mãe,
Aí o pai falou assim, caramba, eu comecei a dar meu testemunho dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa. A menina veio me dar um testemunho dizendo assim, pastor, eu quero te agradecer. Foi ela que me chamou. Eu quero agradecer ao Senhor pela palavra. O Senhor liberou uma palavra no culto, falou, tomei posse, eu decidi. Pastor, eu estou numa empresa que eu sempre sonhei. E essa empresa só entra no final da faculdade. Eu estou no 4º período, já me chamaram. Estou agora. Essa empresa, a sede é na França. Não sei o que. Você falou, é um sonho dela. Aí eu comecei a falar sobre obediência. Eu falei, deixa eu falar, sabe qual é o problema de vocês, jovens e adolescentes? Que o pai e a mãe me deu liberdade para isso. É que lá na frente vocês vão colher tudo que vocês fazem com o pai de vocês. Você gostaria de ter um filho como você é para os teus pais? Ela não. Eu falei, então, melhor agora. Já pensou? Você foi sempre menininha de boa assim, Lorena? Sempre quietinha? Nunca deu trabalho para a mamãe? Já, né? Já pensou a Helena fazer tudo que você fez com a sua mãe? Bota a mão na cabeça e coça. Aleluia. Tá bom, pastora Sueli? Não fala de mim, não. Meu passado, ai Jesus. Já pensou? Levanta a mão as mães aqui, por favor, as mães. Já pensou a sua filha fazer tudo o que você fez com a sua mãe? Irmãos, não é bíblico. A Bíblia diz que o Senhor visita a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Peraí, a Bíblia está mentindo ou ela tem uma lei de semeadura, Alexandra? A Bíblia não tem uma lei de semeadura, irmãos? Que está comigo no culto? Quem está comigo no culto? Espero que não seja chato, viu? A Bíblia não tem uma lei da semeadura? E o que ela diz sobre a semeadura? Tudo que a gente semeia, a gente... Então, peraí, irmãos. Olha a geração de hoje. Cadê os filhos aqui? Por favor, não estou falando para os pais que já são pais, mas quem pelo menos é filho aqui, sem demagogia nenhuma, de 30 anos para baixo, quem é filho fica de pé no seu lugar. Que de 40 anos já era para ser até pai, né? Então, beleza, os filhos estão aí. Castro, senta, que você é casado. Se você é filho e é casado, fala um filho solteiro. Porque o filho que é casado é sair de casa. Eu estou falando filho que mora na casa do pai. Ei, filho que mora na casa do pai, atenção aqui comigo, por favor. Peço toda a gentileza do mundo. Toda a gentileza do mundo. Ei, você sabe o que é pagar uma conta de luz? Você sabe o que significa IPTU? Sabe? O que significa IPTU? Imposto. Imposto de quê? Vale transporte? Ei, você estuda onde? Cabral? Abraão? Jabu? É particular ou público? Público. Quem estuda em colégio particular aqui? Aonde? Por favor. Ô irmão gêmeo, qual é o nome do colégio particular de vocês? Colégio o quê? Fachada de Oliveira? Machado de Oliveira? Ô Diego e Viana, cadê vocês? Diego, por favor, quanto que é a mensalidade desse menino? 500 e pouco, que colégio barato, Diego. São crentes no colégio? Tá certo. Quanto que você gasta por mês com os crentes, Diego, de colégio? R$1.600. Por favor, eu quero que vocês paguem o pai de vocês no próximo mês o colégio. Consegue? Você. Quanto custa o seu último tênis que você comprou? Sabe o quê? Teu pai comprou. Você está no pé, mas não sabe o preço. Você já viu um dia de trabalho do teu pai aqui na igreja? Ele comendo massa nas paredes? Já viu teu pai pintando as paredes? Já viu teu pai lá no Ministério Infantil fazendo isso aqui para levar o dinheiro para casa? Aí você usa como se não tivesse valor nenhum. O pai dele trabalha para a igreja. Está aqui na obra, num pesado aqui. Aí ele fala assim, não sei o valor do tênis, meu pai comprou, o problema é dele. Não foi assim, tá? Mas é isso que a geração de hoje não está enxergando. Tem um vídeo na internet, lá na China, que fizeram um vídeo dos pais trabalhando, passando na aula, enquanto eles estavam estudando. Os trabalhos mais agressivos, que tem a periculosidade de vida absurda. E os filhos chorando. E a mensagem do vídeo é, enquanto você está aqui usufruindo nesse colégio, olha o que teu pai está fazendo para levar o pão de cada dia para casa. Lambe os pés dos pais de vocês.
beije e honre. Qual é o mandamento com promessa? Só tem esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Fica de pé ainda, por favor, vocês jovens. Aqui, falei nesse altar aqui. Às vezes é o meu jeito, mas tem gente que não entende o que eu falo. Eu falei assim, ó, entre ser amigo e pai, eu prefiro ser pai. Eu não vi a Bíblia mandar o meu filho me chamar de amigo. No discipulado, porque o amigo de hoje, eu já tive mesa com meus filhos e falei para vocês, não, porque eu quero que você seja meu amigo, porque meu amigo me entende. O teu amigo te entende, está te estragando. Se não tiver um pai para corrigir, doutrinar dentro de casa, está perdido. A Bíblia não manda pai ser amigo, mas há uma condição sobre isso. Todo pai consegue ser amigo, mas nem todo amigo consegue ser pai. Vou repetir mais uma vez, pastor Robson. Todo pai consegue ser amigo, mas nem todo amigo consegue ser pai. Qual o nome do seu melhor amigo? Dos dois, qual o nome do seu melhor amigo? Não tem. Demorou, não sabe. Alanzinho, qual o nome do seu melhor amigo? Oi? Cauã vai comprar os seus próximos tênis. Fala para ele. Ele está aqui, não? Não? Ele que vai comprar o seu tênis. Ele não é amigo? O que você gosta de comer? Cauã vai comprar a sua comida. Quem é amigo, irmão? Amigo é quem te veste. Amigo é quem chega lá no dia 10 e paga a sua mensalidade. Amigo é aquele que pega o boleto do plano de saúde e fala, está pago. Algo para o meu filho usufruir. Amigo é aquele que se preocupa quando você demora a chegar em casa. Amigo é aquele que fala para você com quem você estava falando. Quem é esse amigo aí? De onde ele veio? Amigo é aquele que quer abrir o seu celular e olhar suas mensagens e falar, esse não, esse aqui sim. Amigo é aquele que bota você para sair, mas fala, tem hora para entrar. Tem alguém comigo nessa noite aí? Isso que é amigo de verdade, irmão. Não precisa. Por favor. Não precisa ficar sem graça não, essa galera que está em pé. Os pais, dá um abraço nessa galera aí, por favor. Os pais estão sentados, vai lá abraçar esses filhos aí, por favor. Levanta aí, pai, vai lá dar um abraço neles aí, ó. Por favor, aí, Robinho, aí, um monte de jovem aí, ó. Ô, pastor Charles Delmar, dá um abraço nessa galera que está... Delmar, tu está onde hoje? Dá um abraço nesses jovens aí, ó. Isso, dá um abraço, uma moca, um beijo. Foi? Isso, Charles, beleza, show. Show. Acabou? Agora, por favor, já estou na fase bem finalzinha aqui. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil. Irmãos, já pensou? Já foi falado alguns problemas aqui, o seu esposo lhe deu dor de cabeça a vida inteira. Mas já pensou se teu esposo mudar agora da água para o vinho e ser um bombril? Que legal! Já pensou a sua esposa também mudar agora e ser um bombril? Né? Já pensou o filho mudar e ser um bombril? Oh, que legal! Não é tempo de mudança, é tempo de Timóteo, irmão. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo dá muito fruto. Se a pessoa não dá fruto, ela só vem para a igreja. Quem está em Cristo dá fruto. É surreal uma pessoa não produzir. Mais uma vez, hashtag aqui, Bispo Lee Edson, quem não dá fruto está cansado. Quem não dá fruto reclama da vida. Quem não dá fruto dá trabalho, mas quem dá fruto está preocupado em produzir mais, irmão, mais e mais e mais. Nunca vi um empresário reclamar da sua empresa, se ela está com caixa em alta e multiplicando, frutificando. O empresário fica sem dormir quando a empresa não se paga, irmão. Quando não se paga, tudo que dá fruto fica mais leve. Você está no mesmo ambiente, você tem capacidade de produzir 100. Alguém que vai dizer, tá bom, produza 30. Eu falei com você que tem dificuldade de aceitar isso. Porque eu acho que você tem mais potencial. Eu acho que eu estou aqui para fazer um papel no qual talvez seu pai omitiu. Ou talvez que você não teve pai para fazer isso.
Estou aqui na figura de um pastor. Talvez o maior confronto seu é ouvir um homem falar porque o homem fez mal para a vida de você inteira. Alguém não apareceu, alguém não te registrou, alguém não te abandonou, alguém abusou de você. Aí outro homem vem querer dar um sermão para você. Talvez essa dificuldade você tem para entender. Mas se você não virar essa chave nessa vida, que Deus quer te recuperar ainda hoje, você vai viver a vida inteira lamentando, dizendo: eu não gosto de ninguém, ninguém me manda. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você não se sujeitar à palavra dele, você está perdido. Diga amém, irmãos. E Paulo vai dizer: eu envio de volta para você. Olha o que Paulo diz no final: ele vai com o meu próprio coração. Por favor, leia comigo aqui, por favor. Eu envio de volta a você, e ele vai com o meu próprio coração. O que Paulo está dizendo? Se você receber bem Onésimo, está me recebendo. O bem que você faz para Onésimo está fazendo bem para mim. Paulo jogou pesado? Jogou ou não jogou? Irmãos, discipulado. Paulo vai falar assim: se eu mandar ele sozinho, Onésimo vai passar o cerol nesse cara. Mas vou tentar fazer com que... Quer ver uma coisa? Olha assim, ó, como que essa experiência foi maravilhosa para mim. Quem conhece meu irmão mais novo, Ronaldo? Quem conhece o Ronaldo? Ele foi lá em casa, pegou meus filhos para Maracanã. Não, veio aqui, né? Meus filhos foram para Maracanã com ele. Aí eu liguei para ele e falei: Ronaldo, porque ele é meio abençoado. Eu sei como que ele é. E olha, tudo que eu falei aconteceu. Eu falei: Ronaldo, por favor, que ele discute. Ainda mais que era Fla-Flu. Era Fla-Flu. Falei: meu Deus, logo esse jogo, por que não vai com o time de fora? Aí era Fla-Flu. Aí eu liguei para ele e falei: Ronaldo, por favor, não discute com ninguém, não debata com ninguém, por favor, não briga com ninguém. A minha recomendação. Justo nesse dia, meus filhos chegaram em casa e falaram que ele tomou a fechada de um cara, desceram do carro o cara, aí desceu mais outro, queria bater nele, ficar discutindo, tal. E aí depois ele entrou no carro, ligou para a Bárbara, aí falou assim, falou para o menino, falou assim: quase que eu dei um soco, mas a voz do teu pai falava assim: não arruma briga, não arruma briga. Foi ou não foi, Bárbara? Quase que eu briguei com o cara, mas a voz do teu pai falava: não discute, não briga. Olha só, se o meu coração não tivesse ido com ele, não poderia ter sido um desastre? Não poderia ter sido um desastre? Está entendendo? Deixa eu falar para vocês uma coisa, bota o ouvido para cá. Aonde você está, o coração do seu pai, do seu pastor, do seu discipulador está junto. Por isso que Paulo recomenda: o meu coração está indo com ele. Ou seja, cuidado para não ferir ele, você me fira também. O coração de Jesus está com essa pessoa do seu lado aí, ó. E nem apertou. Poxa, você queria dar um abraço no coração de Jesus? Dá agora nessa pessoa do seu lado aí, irmão. Meu Deus do céu. Abracei o coração de Jesus no culto. Aleluia. Olha aqui, Paulo vai dizer no capítulo, verso 13: gostaria de mantê-lo aqui comigo. Olha que coisa sugestiva, absurda isso aqui, gente. Olha só, levitas. Olha o que Paulo diz: gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em tudo no seu lugar. O que Paulo está dizendo? Onésimo está frutífero ou infrutífero? Frutífero. Paulo está dizendo: gostaria de tê-lo aqui comigo. Ou seja, se ele ficasse aqui comigo, seria de muita validade para mim, seria muito especial para mim. Então Paulo está dizendo: eu quero ele aqui, ele me é útil aqui, ele me é agradável aqui. Paulo está elogiando Onésimo, está dizendo: Onésimo está dando fruto aqui. Mas, irmãos, não existe sucesso sem reparar as arestas do passado, irmãos. E isso aqui é para todo mundo que é um ministério com Jesus. Ó, eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar, mas não quis fazer sem consentimento seu. Meu desejo era que eu ajudasse de boa vontade, que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ou seja, Onésimo já é filho, ok? Mas para fazer a obra, precisa reparar o passado. Pega essa só. Onésimo está ganhando vida, está discipulando, está ajudando Paulo na prisão, convertendo outros presos, sendo um auxiliar de Paulo. Mas Paulo fala assim: espera aí, Onésimo, vamos consertar a tua história, porque não tem sucesso sem você consertar o passado. Vamos consertar a sua história, está muito legal aqui. Pô, deixa eu ficar pregando aqui não, o teu ministério é reconciliação. Qual o seu ministério? Eu vou te enviar agora lá para Filemão,
para você reparar os danos que você causou, e aí se ele achar graça de você e te absolver, quem sabe você volta para cá. Quando Jesus curava muitas pessoas, inclusive o gadareno, sabe o que ele disse? Gadareno, deixa eu te seguir, Senhor, abre um espacinho no barco aí, vai e pregue para os seus. A maior dificuldade que a gente tem é pregar para aqueles que um dia a gente errou ou que erraram com a gente. Verdade é mentira. Pega um sermão e prega fora da sua família, em outro lugar, onde ninguém te conhece. Sai com maior facilidade. Mas você é ser humano. E essa é a grandeza do Evangelho. É mostrar para as pessoas, não convencê-las. Não precisa de convencimento, mas mostrar pela palavra e as suas práticas que nós, vocês, nós mudamos. Mudamos de comportamento, mudamos de mentalidade. Não mudamos apenas de geografia, mas mudamos. Porque a velha criatura nós já matamos e a nova criatura já nasceu em Cristo Jesus. E agora Paulo, ele elogia Onésimo dizendo assim, cara, o cara está arrebentando do meu lado aqui. Cara, mas eu preciso mandar ele para aí. E preciso que você receba, ao ver ele, por favor, não olhe para o rosto dele. Eu sei que você vai ter vontade de matar ele. Olha para o coração dele. Por quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Paulo testificou, e Paulo nunca errou com ninguém. Paulo testificou em que Onésimo havia de verdade mudado todo o seu jeito, toda a sua vida, toda a sua história. Portanto que Paulo tem a vontade de ficar com ele, mas prefere enviar. Por quê? Paulo quer que ele conserte as brechas que ele abriu. Imagine o mau testemunho que Onésimo devia ter deixado para trás. Aí Onésimo agora tem que voltar com recomendação. E agora eu entro na mensagem eixo do Evangelho. Eu só sou um novo convertido quando eu enfrento as dificuldades do passado. A tua conversão não quer dizer que você não vai retratar de um problema, alguma coisa que você fez, alguém que você deve. Pelo contrário, quando Zaqueu recebe Jesus em casa, ele fala do passado. Ele fala, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes. A gente costuma ficar com o evangelho daqui para frente. Isso significa, você foi salvo aqui, precisa manter. Mas isso não te inibe de você consertar aquilo que é possível de você consertar. Essa é a mensagem central do Evangelho. É ou não é a graça? Aqui tem uma tipologia de Jesus absurda. Absurda, porque Jesus transforma a gente e manda a gente pregar para quem a gente não quer. Não, aquele eu não quero pregar, não. Aí ele fala, não, vai lá e prega para aquele. Não, aquele me fez mal, vai lá e fala com ele. Ou eu fiz mal para aquele, vai lá e fala com ele. É bíblica ou não é essa mensagem? Tem alguém comigo nessa noite aí, não? E olha o que ele diz aqui, ao que parece no verso 15, Onésimo, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Irmãos, sabe aquela coisa assim, errei, mas errei uma vez só. É isso que é o Evangelho. A Bíblia coloca limite para os nossos erros. Lembra que eu falei da doutrina da carta aqui de Timóteo aqui, ó? Ó, fulano já corrigiu uma vez, corrigi 2. Olha como é que a Bíblia trata nos Evangelhos a correção doutrinária da igreja. Se alguém pecar contra ti, adverte ele pessoalmente. Se ele não se endireitar, chama a testemunha. Se não der certo com a testemunha, leve na assembleia da igreja. Se não der certo, deserte ele, considere ele como gentil. Tem medo de fazer isso? Vai ser amigo de pessoas e inimigo de Deus. Você acha que foi fácil, como foi falado o assunto aqui, para Deus expor Samuel e dizer para Samuel, Samuel, você está com dó de Saul? Você acha que, como que Deus passa isso na cara de Samuel? Samuel tinha sentimento pela unção que ele colocou sobre Saul. Samuel, na verdade, nesse momento, ele está sentindo a pessoa mais errada, está dizendo, poxa, eu errei na escolha, foi eu que ungi, eu fui lá. Então ele estava poupando, aí Deus chama a atenção dele, ao ponto de Deus dizer entre linhas assim, tu ama mais ele do que eu. Ele ia passar como uma segunda pessoa errada, uma Saul porque rejeitou a Deus, e Samuel porque agora não obedece a Deus. A pior coisa da vida, pergunta para mim o que é? É cuidar de quem com Deus já deu linha. Sim ou não, irmãos? Literalmente. Deus falou, eu rejeitei Saul. Samuel vai ficar indo contra Deus por causa de um homem, que agora está buscando conselhos em espíritos de engano. Deus não fala com Saul. Sabe onde ele vai? Lá na mãe Joana, da revelação, buscar lá uma orientação com ela. Aí Deus está dizendo assim, até quando você tem dó dele, se eu já rejeitei. Está entendendo a questão que nós tratamos aqui? A questão da carta? Pastor, mas por que não tem jeito para Saul e tem jeito para Onésimo? Você vê Saul arrependido? Você sabe que ele errou 2 vezes, né?
Uma pela precipitação do tempo da entrega do sacrifício, falou: Samuel, primeiro teste, só faz quando eu chegar aí. Ele cumpriu o papel de sacerdote, sendo ele rei. Ele viu o povo indo embora e quis debrandar ali. A outra colocação dele foi que Deus falou: dizima os amalequitas, que tenham contas a tratar com eles. Samuel poupou o melhor dos Amaleque, o rei dos Amaleque e os melhores bois. Duas desobediências. A Bíblia erra ou é verdadeira? Verdadeira. Duas desobediências. E como rei, irmãos, deixa eu falar para você, dependendo do nível do raso que você está, a Bíblia não vai te cobrar muita coisa, mas a Bíblia diz: é muito é dado, é muito é cobrado. Quer ser rei? Então ser tu perfeito. Quer ser líder? Então ser tu perfeito. Quer ser pastor? Então ser tu perfeito. Não tem margem para errar como pai se você é solteiro, mas no momento que você casar e decidiu por uma família, meu irmão, larga as coisas de menino e seja perfeito. Vou repetir mais uma vez, irmãos. Aí eu quero muito de Deus. Está preparado para tamanha cobrança? Então, poxa, eu quero liderar, quero ser líder, eu quero tocar, eu quero fazer. Vai ter muita cobrança. Aqui não é casa da mãe Joana, só tem a mãe da Sueli que a gente aceita como convertida. Não tem como, irmãos. Não tem como. Uma vez peguei um menino para cuidar. O pai pediu para me tratar. A mãe morreu, o pai e a mãe morreu. E pediu para mim ter ele como filho. Pegamos, colocamos dentro da minha casa. Estava mentindo para mim, mentindo. Aí mandaram um vídeo, ele bebendo em tal lugar, numa boate. Irmão, eu fiquei igual um palhaço, esperando em casa ele entrar. 2 da manhã ele entrou. Eu com a cadeira em frente à porta. Falei para ele: você estava onde? Não, estava ali com os amigos. Falei: esse vídeo aqui? Não. Eu falei: olha só onde você estava. Eu falei: aqui não é bagunça não. Irmão, eu fico imaginando o pai do filho pródigo. Eu não vejo erro nesse cara. Mas esse cara abre a porteira da fazenda para deixar o filho embora. Porque o amor não prende, mas o amor também não aceita erros grotescos. O filho pede algo absurdo. O que o filho pede? Eu quero a minha herança. O que o filho está dizendo para o pai? Eu quero te matar. Herança bíblica no Antigo Testamento só dava quando o pai morresse. Ele está dizendo: estou querendo que o senhor morra. O filho espraguejou o pai na cara. O pai pega a herança, deixa o filho embora, mas o pai é resiliente. O pai é resiliente. E quando o filho volta, o pai, se o filho tivesse voltado somente pela necessidade, o pai não aceitava. Como é que o filho volta? A Bíblia toda chama a gente para se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. A Bíblia diz: confessa os pecados e deixa que Deus dá misericórdia. Tem alguém comigo? Não. Como é que o filho volta? A primeira fala que ele diz: pai, não é pai, eu estou com fome, estou com sede, estou querendo roupa. Não, ele falou do problema que ele estava passando espiritual, não a sua necessidade. Por que o pai recebe de volta? Porque o pai não quer dar uma morfina para tirar a dor. O pai quer tratar o problema pela raiz. Aí o filho chega em casa e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Falou tudo o que precisava. Se ele ficasse enfeitando: pai, eu não tenho onde cair hoje, deixa eu ficar aqui, amanhã eu resolvo. Não. Para ficar aqui assim. E nesse dia eu fiz igual o pai do filho pródigo. Eu abri a porta e falei: para fora dessa casa você continua com isso aqui, mas aqui dentro tem doutrina, tem Deus aqui na casa e tem regra aqui na casa. Amanheceu o dia, no outro dia ele foi embora, nunca mais voltou. E desculpa, vive como filho pródigo até hoje. Uma realidade. Aconteceu com algo dentro da própria família. Também pegamos outro para cuidar. Sobrinha, mesma coisa. Eu falei, o mesmo retrato. Não dá. Dentro da minha casa é desse jeito, não dá. Prevê da sua forma. Eu vou abrir a porta e você, por favor. Irmão, não dá prazer com tempestade dentro do nosso barco. Você tem a experiência que Jonas teve. A Bíblia diz assim: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo, só não esqueça de você. Ame o seu Deus acima de tudo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta eu querer salvar todo mundo e acabar me perdendo por causa dele. Eu já falei de uma experiência que um padrasto passou pra gente em mesa de casa. Ele disse que um dia ele foi salvar um cara, e ele era da marinha mercante, o cara estava morrendo afogado, e ele chegou, ele viu o cara, ele foi nas costas do cara, ele deu um soco, a mão dele parecia uma raquete, negão, fortão, ele deu um soco na nuca do cara. Ele falou pra gente: se ele não apagasse o cara, morria ele, morria o cara afogado. A gente só dá para salvar quem deseja morrer. Se o cara quiser continuar vivo, do jeito dele, da forma dele, debatendo na água, vai morrer você e vai morrer ele afogado.
Esse é o discipulado que eu acredito. Quando a pessoa chega e fala, pastor, eu preciso, cuida de mim. Já não quero mais. O cara abre a vida. O cara abre tudo, fala, eu sou esse cara aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque discipulado aqui, você tem que descobrir o que o discípulo faz, isso é engano. Discipulado é quando o cara abre a vida. Quando o cara fala tudo, não oculta nada. Você não precisa saber de terceiro, você sabe pela boca dele. Você não tem raiva quando você vê o cara confessar. É nobre. Aqui, Andrezinho da Tefa. Aí, fica de pé. Desculpa, André, é discípulo, tá? Esse menino, nobre, doutor, chama ele doutor. O cara está no tribunal, fazendo para juiz. Não passou agora. Doutor, tá? Ó, a Bzinha dele lá e tudo lá, ó. Esse cara, um dia, olha aqui, Isaac, saiu da nossa igreja. Um problema, entendi a questão dele, saiu. Mas não saiu desonrando. Nunca vi ele nem a esposa falar mal da gente. Nunca. Saiu, meu irmão, vazou. Voltou aqui, ele, a esposa, vi ele no culto aí, falou, quero conversar contigo. Eu falei, Jesus, que prova. Aí falou assim, eu quero te pedir perdão de tudo. Estava de cabeça quente, eu saí. Mas eu sei que ele não tem nada, nunca falou nada, nunca desertou nada. Na mesma hora que eu falei, que ele confessou o pecado dele, abriu o coração dele, eu falei assim, qual célula você quer assumir, qual ministério que você quer entrar? Porque se o pai colocou sandália no filho, colocou roupa, como que eu não vou devolver pela dignidade dele? Está chegando um nível de humildade que você chega, de verdade que você chega, a sua condição de restauração é na hora, dupla honra é na hora. Na hora. Aí um menino hoje, liderando, está no som, está com a menina, ó, casado com tempo, filho? 6 anos casado, se formou, tirou a OB dele, vai ser o nosso primeiro juiz, é isso que você quer, não? O primeiro juiz da nossa igreja. Eu falei o primeiro. Eu não falei o único. Vou repetir mais uma vez. Eu falei o primeiro. Não é o único. Quem quer se formar aí em advogado, por favor? Quem quer exercer a função? Aponta a mão para lá e fala, receba essa unção. Você não pode tirar dele, ele pode te abençoar. Abençoa essas pessoas, Andrezinho. O nível da sua restauração, o nível da sua volta, é o nível da sua honra. Isaías 61, verso 9, Deus diz que no lugar da vergonha, Ele vai transformar em dupla honra. Bota o pé na porta não, meu irmão. Tira a sandália. Tira a sandália. Vê as perguntas aqui. Como é que é difícil trabalhar? Você vê que nós engasgamos aqui com aqueles que são autossuficientes de si próprios. Não tem como falar de Deus a alguém que já se sente como. Boa noite, igreja. Verso 15. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por um tempo, mas vai depois ganhá-lo. Ele já não é mais escravo. Gente, olha que fala linda. Estou terminando. Ele já não é mais escravo, mas ele é um irmão amado. Ele já não é escravo para você. É mais que um escravo. Ele é um irmão amado. Especialmente para mim agora, que muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Assuntos importantes sobre Paulo. Paulo identificou os envolvidos. Quem são os envolvidos? Onésimo e Filemão. Paulo não deu ordem para Filemão. Eu estou mandando que você vai lá e receba ele. Não, Paulo falou assim, por favor. A gente vai ver um acerto de dívida aqui absurdo aqui. A gente vai aplicar uma Bíblia aqui, vamos fechar de forma maravilhosa. Paulo, ele fala assim, por favor, recebe ele como você recebe o meu coração. Na verdade, se você receber ele, meu coração estará contigo. Ó, Paulo deu espaço para Filemão também agir, ok? Paulo pôs o amor como uma ferramenta, ok? Agora, veja bem o que diz Mateus capítulo 6, no verso 6, por favor. 6, verso 12. Mateus 6, 12. Olha aí, gente. E perdoa nossas dívidas, assim também como perdoamos os nossos. Presta atenção, a oração do Pai Nosso, eu tirei um trecho dela. Qual é a questão? Eu tenho alguma colocação de pedir a Deus alguma coisa, senão a misericórdia e o perdão dele? Então, uma vez que eu levanto, quem já orou o Pai Nosso aí, por favor? Quem já orou o Pai Nosso? Quem hoje levantou e falou, Deus, perdoa meus pecados aí? Quem? Todo mundo. Todo mundo. Você não pediu não, Daiane? Quem vai pedir hoje à noite? Quem está pedindo agora? Você não se sentiu perdoado? E por que não retribuir isso para alguém? Por que eu trouxe a colocação do Pai Nosso aqui? Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Lembrando,
Quem ganhou o Filemão para Jesus? Diga, Paulo. E Filemão, a Bíblia diz que tem dois senhores. Quem é um? Deus, e o outro é quem? Dinheiro. Já que o Filemão era rico, de uma cultura bem riquíssima, a quem ele servia? Deuses e o dinheiro dele. O que Paulo está dizendo para Filemão? Filemão, esqueceu que você também foi perdoado? Esqueceu que também você era escravo das suas escolhas? Esqueceu que você também era escravo do seu dinheiro? Esqueceu também que você era o escravo do pecado? Então, assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar a outras pessoas. Perdoar não é opcional, é uma lei. Conviver, de repente, você pode ter umas cláusulas para isso, porque ninguém é bobo. Ah, pastor, eu perdoei e preciso conviver. Num caso de marido e mulher, tem que viver, tem que deitar junto, tem que voltar a fazer as coisinhas, né? Tem que voltar a tudo. Mas, irmãos, só de estar no reino e deixar a paz que excede entendimento, fazer com que essa reconciliação... Por que eu digo isso? Pastor, está antibíblico. Calma. Lembra que Barnabé levou Marcos e Paulo... Desculpa, Paulo levou Silas. Estou errando, gente? Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos para um lugar. Não era cabível aquele momento para eles viverem juntos. Mas depois que o amadurecimento vem, o próprio Deus junta vocês de novo. Está comigo aí, não? O importante é não sair do reino. Tem alguém comigo aí, não? Dá um glória a Deus no seu lugar, amém? Agora olha o que ele diz aqui, ó. Se ele te prejudicou, no verso 18, em alguma forma, e lhe deve algo, cobre de mim. Lembra? Onésimo saiu da casa de Filemão, roubando, furtando ele. Aí Paulo agora converte esse cara, envia para Filemão novamente e diz para ele assim, ó, se ele te deve algo, que ele sabe que deve, não cobra dele não, eu vou te pagar. Gente, o Paulo é maravilhoso. As palavras que Paulo diz, elas são irreparáveis, elas são bem ajustadas, não dá para você debater com Paulo. Paulo, ele joga nas quatro linhas que você não tem para onde sair. E ele diz justamente sobre o que aconteceu. Ele procurou acatar isso, dizendo, se ele te prejudicou, se ele te roubou, eu entendo isso, mas se ele te deve algo, você se sentir no direito de cobrar, cobre de mim. Olha o que diz no verso 19, eu, Paulo, escrevo a próprio punho, eu pagarei e não mencionarei o que você me deve, ou o que você me deve a própria, e outras questões. Você leu ou não? Eu pagarei e não mencionarei que você me deve a própria. Olha o Paulo, mesmo de solinha, só aquela bolinha assim bem leve assim, ó. Não esqueça não, que eu tenho muito crédito contigo, hein? Não esquece não, que você me deve a sua própria vida. Estava conversando aqui, questão discipulada, é bom a gente falar de igreja dessa forma. O Tiago, junto com a Tatiane, falando da Eduardo e da Viviane, estão aqui? Eduardo e Viviane, cadê meu filho? Meu Deus, como esse casal deu trabalho. Sua esposa está aí, meu filho. Por favor, vai lá, dá um beijo nela, que hoje você não pode perder essa chance. Por favor. Não, assim não, filho. Esse beijo é de quem está de mal. Isso, de casados, isso. Esses caras chegaram numa crise. Eduardo, que é discipulado da igreja, tá? Chegaram numa crise aqui. E pensa no Eduardo, ele atirava para tudo quanto é lado, querendo resolver o problema da vida dele. Mas isso dava ruim, era 2 siri na lata, os dois. Entulhou eles aqui. O Eduardo tem uma vez que ele falou assim, pastor, preciso de um abraço, tomar um café contigo. Eu falei, vem aqui em casa. Eu desci, tomamos um café, batemos um papo, né? Lá, legal demais. Um cara que procurou, tanto ele quanto ela, procuraram ajuda e quiseram ajuda. Entraram para os casados, hoje são líderes de casados. Hoje são líderes de célula novamente. Aonde eu quero chegar aqui, ele sussurrou, ele e a Tati, dizendo assim, pô, tem um casal que está com problema, não foi isso? Um casal que está com problema, né? Você não está enganado? Balança a cabeça, Tiago, isso. Ah, foi a Tati. Tem um casal que está com problema, a Tati só sussurrou. Eu vou falar do meu jeito aqui. Parece que eles pegaram o endereço do casal e nem avisaram. Já foram direto lá no casal recuperar. Quem um dia foi agraciado com o perdão, quer sempre testemunhar sobre ele. Quem um dia foi curado, sempre tem legitimidade para curar outras pessoas. Ou seja, o que Cristo fez em mim, como é que eu vou cobrar alguém se eu recebi dessa graça? Por isso que Paulo diz assim, ó, não cobra nada dele, porque você me deve a própria vida.
Então, antes de você pedir para alguém te reparar alguma coisa, quero que você repare o tempo que você não foi dizimista para Deus. O tempo da sua vida que a sua vida não foi de Deus. Repara isso tudo. Dá tudo aquilo que um dia você roubou de Deus. Ninguém consegue. Então nós estamos no extremo débito com Deus. Nós estamos devendo hora de culto, nós estamos devendo o ar que a gente respira, nós estamos devendo as bênçãos que a gente não agradece, a roupa que a gente veste, o alimento que a gente come, a dádiva da salvação. Como é que não tem jeito para quem quer ser perdoado? Da mesma forma que vocês foram perdoados, também perdoe os outros. Você está comigo aí, não? Onésimo, vai lá visitar Epáfras agora. Não, meu líder, ele vai me matar. Não vai não, porque o amor já constrangeu ele, o amor já tocou nele. E Paulo agora diz, se deve alguma coisa, se ele te prejudicou, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo a próprio punho, eu pagarei e não irei mencionar que você me deve a sua própria vida. Ei, quem tem mais motivo para agradecer do que pedir aqui nessa noite? Eu vou falar mais uma vez, quem tem mais motivo para agradecer do que pedir? Então, quando você disser que Deus não está te falando nada, lembre-se do que Ele já fez. Deus não tem silêncio, Ele tem propósito para trabalhar. Deus não dá viagem perdida. Nós temos mais do que merecemos. Nós somos mais do que pedimos. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Alguém comigo aí, não? E a Paulo diz para Filemão, você me deve a própria vida, ou seja, vida por vida. Paulo é terrível, né? Repete comigo, vida por vida. De que forma? Você me deve. Então, para a gente zerar, recebe Filemão de volta. Não como escravo. Eu quero que você olhe na cara dele e fale, você é meu irmão. Tem alguém comigo nessa noite aqui, não? Eu não sei o quanto essa palavra está rasgando a sua alma aí, penecando, mas a questão aqui é que é discipulado. Vou mandar você levantar a mão para receber chave da vitória. Vou mandar você levantar a mão para retratar com quem você errou. E para se retratar com quem você magoou. Recebe ele como me recebe. Essa carta tem muita analogia de Cristo. Muita analogia de Cristo. Quando ele manda receber como se fosse a mim, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo. Se você for lá, é como se você estivesse indo até mim. Senhor, quando nós te vimos? Quando você deste um copo de água aos meus pequeninos, ali eu estava. Quando que nós te vimos? Quando que nós te abraçamos? Quando foi isso? Quando você fizesse a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizessem. Sabe por que muitas chaves não viram na nossa vida? Olha para mim, bota o ouvidinho para cá. Sabe por que muitas chaves não viram na nossa vida? Porque a gente não repara as coisas do passado. Lembra que eu falei? Conviver é opcional para o momento. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que a gente deve irar, mas não se pecar. O que é ira, meu irmão? Ira é quando você fala assim, Tainá, ai que vontade, ai eu vou fazer. Mas a Bíblia manda você controlar a ira para não cair no pecado. O pecado é quando você consome aquilo que você pensou, aquilo que o sangue esquentou. Só que, meu irmão, existe uma palavra de Deus para a nossa vida hoje que vai virar a chave do nosso discipulado. Sabe por quê, meu irmão? Estamos aqui no quarto ano, no quarto mês do ano, dizendo para você que é tempo de Timóteo. Se você não entendeu a carta de Timóteo, se você não entendeu a carta de Tito, se você não entendeu a carta de Colossenses, entenda hoje a carta pessoal. Qual é a carta pessoal? Deus está escrevendo para a gente: perdoai uns aos outros como eu vos perdoei. E se tem uma coisa que a gente tem de igreja grande é problema, irmão. É problema. Mora sozinho. O único problema que você vai ter é depressão, falta de gente. Mas convive com pessoas na mesma casa, 5 na mesma família, um banheiro só na casa. Mas é problema de família grande. É ou não é? A mesma coisa. Igual na igreja, você viu a fila do banheiro lá? Tinha mulher assim, ó, meu Deus, a outra parece que está fazendo o que lá dentro, né? Imagina o pensamento. Olha, Isaac, os problemas aqui na igreja. Esses bancos aqui são hiper cobiçados aqui, ó. As pessoas costumam deixar bolsas aqui, garrafas, PET. Elas colocam um negócio aqui para ninguém sentar aqui na igreja.
Nosso, tá? Sem egoísmo, né? Então elas colocam garrafas aqui para ninguém sentar. Olha que problema gostoso. As pessoas querem sentar na frente para prestar atenção na palavra. É ou não é? Mas quem chega e vê a bolsa fica chateado. O cara não pensa falando assim, caraca, meu irmão está cheio de fome, vou procurar outro lugar, não vou tirar a fé dele não. Já pensou se o cara pensasse assim? Pô, alguém colocou aqui, cara, essa pessoa deve estar desesperada. Pô, eu estou bem hoje, vou dar um jeito, vou ficar aqui. Não, mas o cara que está bem, ele é pior do que o que colocou a bolsa. Se ele puder filmar, vou pegar, vou filmar, vou mandar para o pastor, vou ficar aqui, ó. Vou esperar ele chegar, ó. Ó, quando ele chegar, aí pastor, é esse aqui, ó. Peguei. Aí da Atena, bota na Band aí da Atena, bota aí. Se não dá para abençoar, também não atrapalha. Por favor. Tem alguém bombril aí, não? Tá com falta do que fazer? Vai lavar o banheiro, vai cuidar de um carro lá, irmãos. Vai pegar o pano. Você não viu o menino aqui agora, catando um pano aqui, ó? Tem alguma coisa para... Dá uma olhada embaixo do banco, deve ter alguma sujeira. Por favor, se ocupe alguma coisa, você é 1001 utilidade. Quem não trabalha sempre vai dar trabalho. Quem não faz sempre vai falar de quem faz, irmãos. Diga, eu sou. Alguns vão dizer que são onésimos. Diga, eu sou onésimo. Eu sou útil. Agora vamos dizer para Filemão. Diga, Filemão, o teu nome quer dizer que tu ama. Por favor, me ama. Como é que você vai fundir a cabeça de um para o outro? Um é rico, o outro é pobre. Um é dono e o outro é escravo. Um é útil e o outro tem um dom do amor. Já pensou se a gente se completasse? Por que a Bíblia diz em Coríntios capítulo 12 sobre a igreja numa tipologia de um corpo? Por que a Bíblia diz o pé não pode dizer que não pertence à mão? Por que tem ministério que quer andar sozinho, tem gente que quer andar sozinha? Irmão, não adianta. A Bíblia diz quantas vezes vos quis juntar como a galinha que junta os seus pintinhos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não quero deixar que nenhuma ave de rapina te pegue. Pensa num pássaro que é uma ave. Se tiver um pintinho isolado, se estiver debaixo das asas da mamãe, da galinha, Mateus 23, a ave pega. Manda uma ave tentar pegar um pintinho que esteja debaixo do governo da galinha. A galinha vira um leão, irmão. Não tem águia certa. Está comigo aí, não? Quando a Bíblia manda a gente se conectar, é conexão de verdade. É saber, às vezes, que o nariz é igual ao do Luciano Huck. Chegou o irmão narigudo aí, né? É sabendo que o irmão tem uma perna grande. Aí, chegou o irmão Garça aí, né? É sabendo que o outro tem um braço. É isso aí. A Bíblia não está perguntando o defeito que você está vendo, mas a Bíblia está dizendo aonde essa perna do teu irmão que você diz que é grande pode te levar. Aonde esse nariz do teu irmão que você diz que é grande, que pode trazer um afeto para você, um cheiro, um aroma agradável para você. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Seja a orelha, seja a boca, seja olhos, seja membros inferiores, seja membros superiores. A única perfeição do corpo é o cabeça, que é Cristo Jesus. Alguém nessa noite aí reaja em nome de Jesus. Efésios 12:14. Efésios 12:14. Efésios 12:14. Diga, eu sou bombril. Porque Cristo é a nossa paz. Por favor, porque Cristo é a nossa. Ele uniu quem? Judeu, gentil, em um só, para derrubar o quê? O muro das inimizades. Sabe qual é o maior problema na igreja hoje, aqui em Rehobote, ministério, que dá mais dor de cabeça? O louvor. O louvor com som, uma guerra de lá para cá. Aumenta, não aumenta? Tira, não tira? Meu irmão, que coisa. Se eles derrubassem esse muro hoje, a maioria deles seriam curados, seriam prósperos, seriam tudo. O pastor está falando isso com eles aqui. Problema, irmãos. Problema de lá, problema daqui. Se ninguém quiser, na quarta-feira a gente bota música aqui para tocar, a gente canta. Quem não pode sair da igreja é Cristo, irmão. Quem não pode sair é Cristo. É Cristo, irmão. Cristo tem voz da esperança da glória. Meu irmão, precisa de verdade, pulso na igreja. Senão a igreja te engole, o pastor adoece, irmão. Pulso. Pulso. Fale a verdade para todos, sustente ela. Quem quer, aceita. Quem não quer, tem igreja com placa aí, precisando de músico. Pagamos tanto. Aqui não se trata de uma oferta, de um leilão, se trata de um propósito. Quando a gente derrubar esses muros da diferença de ministério, o Espírito Santo vai vir sobre todos.
Mas há muralhas. A minha rede é melhor, a minha cela é melhor. Não tem, mas eu estou colocando. Eu nunca vi um problema de rede aqui de visão. Mas, cara, já pensou? A minha cela é melhor, multiplico, frutifico. Agora eu fico na seguinte colocação. Existe célula que tem 5. Que não é a questão de ter 20, como outras têm. Mas o cara cuida tão bem dos 5 como se fosse 100. Legal. Bacana. Ai, irmão, se fosse fácil aqui o que eu estou falando, toda aceitação de todo mundo, não tinha essas cartas para gente. Por que tem essas cartas? Porque teve problema. Os maiores problemas, eu vou entrar com a próxima carta da igreja de Coríntios. Você vai ficar horrorizado com a igreja de Coríntios. Em tudo os caras são ruins. Para ceiar, os caras são comilões. Para falar de dons espirituais, um fala, não, o meu dom é mais importante, o meu outro é mais importante. Tudo uma bosta. Tudo cocô do cavalo do bandido. Tudo fedendo a pecado. Tudo carente da misericórdia de Deus. Na verdade, quem não tem quarto secreto, na verdade, revela ao som da luz o que são. Se eu não tenho vida de oração, o que eu vou fazer? Eu vou falar de forma áspera, eu vou ser grosseiro, eu vou desobedecer a autoridade. Meu irmão, enquanto na igreja, na minha casa, eu for pai, quem é autoridade lá sou eu. Enquanto nessa igreja eu for o pastor, a autoridade sou eu. Pronto, acabou. Não quer? Carta de desquite. Acabou, irmãos. Acabou. Agora, se a gente pegar um Filemão arrependido, alguém que tem um coração de Paulo, alguém ensinável, porque eu acho a maior dificuldade. Pergunta para mim qual a dificuldade? O Filemão voltar. O Onésimo voltar para Filemão. Eu não vejo isso como uma figura fácil. Você vê, Isaac? Eu não vejo. Vejo não. Mas ele volta. Quando eu digo ele volta, ele se submete. Que a questão da conversão dele é essa. Qual é a conversão de Filemão? Desculpa, de Onésimo. Se ele voltar, ele é convertido, porque é fácil servir Jesus com Paulo do lado. Agora quero ver sem Paulo. Só levando as palavras. Quando ele diz meu coração está indo, é a palavra. Ó, o Espírito, a palavra é a revelação. Aí quando ele volta e vai lá para o seu Senhor, quero ver se ele tem aquela espiritualidade que ele tinha lá. A mesma coisa, são casados os dois? Ok? Aí chega esse varão, qual é o seu nome? Wagner, irmã? Ana Paula? Chega o Wagner e fala, pastor, desculpa, tá, Ana? Tá, com todo carinho. Pastor, minha esposa não presta, tal, etc e tal. Eu tô lá, beleza. Ele tá me deixando até ficar com raiva da Ana Paula. Eu tô pensando que a Ana Paula é isso tudo. Aí chega a Ana Paula, faz um gabinete com o pastor e fala, pastor, o Wagner, aquele cara é um pastor, mas ele é assim, ele é assado. Aí eu falo, engraçado, o problema estava nela. Meu irmão, não dá para ser enganado. Entre a verdade do Wagner e da Ana Paula, tem que ter a verdade de Deus. Se você não for um pastor em que tem a visão de Deus, a Ana Paula te engana e o Wagner te engana. Porque o que a gente mais sabe fazer é queimar o filme do outro, parece que o nosso processo adianta. Vou queimar o filme do fulano porque é menos um na fila. A gente está com a mentalidade do cara lá de 38 anos no tanque esperando a misericórdia de Jesus, está na nossa frente. Quando sou o próximo? Quando você amar quem está do teu lado. Quando você respeitar as pessoas e sentir. A Bíblia manda a gente não se sentir superior a elas. A Bíblia manda a gente se diminuir perante ela. Considere o seu próximo maior que você. Vou repetir mais uma vez. Considere o seu próximo maior do que vocês. Quem é maior no reino de Deus? Parece que se foi batizado onde, meu irmão? Não pode vinagre, alguma coisa. A gente tem um reencontro, trabalhamos a questão do servir, da humildade. Qual a sua humildade? Por favor, meu irmão. Irmão, em ministério de grande relevância, semana passada eu estava orando, já passei do meu horário há muito tempo, a coreografia se prepara. Agora, estava lá com o pessoal do estacionamento lá, eu chorei com eles. Porque eu falei, cara, se o pessoal teve uma boa consciência de estacionar o carro, descer e vim para cá para o culto, foi por causa da recepção. Não sei se você foi atendido com guarda-sol, na chuva, né? É um guarda-sol que está lá, os caras com guarda-sol, meu irmão, grandão, tirando você da chuva, te trazendo sequinho para cá. Aí você acha que a transformação da sua vida foi aqui o altar, foi o púlpito, foi a palavra? Não foi. Foi o sorriso na porta do carro. Foi o guarda-sol que te ampararam lá. Foi o abraço, foi o belo do atendimento na tua criança que está lá no Ministério Infantil. Tudo deve ser um conjunto. Quando eu olho isso, eu olho como a gente, um monte de membros. E quando os membros se juntam e eles se anulam para ser um parte do corpo, o cabeça rege o corpo. Nunca iremos desistir da igreja. Mas iremos pegar no pé daqueles que não querem ser igreja com a gente. O Filemão está certo? Tá. Filemão precisa receber o Onésimo convertido.
Se Onésimo for convencido, vai continuar roubando. Então Paulo trabalha lá, e aí eu quero aplicar a minha aplicação. Se o Espírito Santo não fizer o que Paulo fez na vida dos Onésimo, nem vale voltar para o ministério. O que o Espírito Santo faz? Vai lá, transforma a vida de Onésimo, e Onésimo volta agora na mesma tipologia do filho pródigo. É ou não é a graça? É ou não é o poder do perdão, da rendição? Tem alguém comigo aí? Não. É sobre isso, irmãos. Nós éramos ladrões, Luciano. Nós éramos roubadores e Deus nos perdoou. Mas nós precisamos fazer o trabalho que Paulo fez com aqueles que precisam fazer, com aqueles que querem fazer. Mais uma vez, terminei. Não adianta cuidar de Onésimo da mesma forma. Onésimo precisa se arrepender. Porque o Filemão, Deus cuida. O Filemão, Deus trata. O Filemão é obediente. Agora precisa saber se a outra parte de verdade está arrependida. A Bíblia não diz que Deus lança fora um pecador. A Bíblia diz que Deus acolhe o pecador. A Bíblia diz que Deus abraça o pecador, ao ponto dele dizer que ele guarda as 99 e vai em busca da ovelha perdida, que é arrependida no original. Que Deus nos dê uma graça. Nós somos eternos prisioneiros, fomos resgatados. Mas não vou deixar a soberba entrar no meu coração, porque foi muito difícil Deus trabalhar na minha vida. Foi muito difícil o Senhor me converter. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi fácil. Meu processo foi muito doloroso. Teve que abrir mão de muita coisa. Tem que sujeitar muita coisa. Mas eu sei que essa graça me colocou aqui como pastor de vocês. Mas quando eu viro para cá, eu também sou ovelha dele. Aqui eu falo, aqui eu escuto. Então, para eu ter autoridade para falar, eu também tenho que ter humildade para ouvir. Se eu tenho autoridade para ensinar, eu prefiro também, tenho que deixar ser ensinado por ele. Então, esse é o discipulado verdadeiro. Eu era Onésimo, ele me perdoou. Com coração verdadeiro, a Bíblia diz que Deus não lança fora. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos adorar o Rei?